E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui gravando mais um vídeo para vocês, tá? Só que dessa vez eu estou aqui acompanhado da minha colega Débora Soares e aí a gente vai estar trabalhando com a parte dos circuitos elétricos, certinho? A nossa questão trata do seguinte: um circuito elétrico apresenta as seguintes características: uma indutância de 0,3, uma resistência de 15 e uma capacitância de 20 vezes 10 a menos 6. Ele quer que a gente ache a corrente I e a carga Q em um dado instante. Isso aí, sabendo que a mesma vale 0,6 coulomb, quando I é igual a 0 e T é igual a 0, e que não há fonte geradora de tensão nesse circuito, sabendo que a tensão também nesse ponto é igual a 0. E aí, pelaquela nossa antiga lei de Kirch, a gente já sabe, né? Deixa eu só pegar aqui para a gente marcar um pouquinho. A gente já tem a ideia de que essa soma aqui do nosso circuito ela é válida pela lei de Kirch. Então a gente tem que a nossa indutância, só que agora a gente vai cair, como a gente está trabalhando com o circuito RLC, a gente vai cair numa equação de segunda ordem dentro desse sistema. E aí a gente vai estar vendo aí justamente essa situação, porque no vídeo anterior, que vai estar na descrição aí para vocês, logo embaixo, a gente trabalhou com o circuito RL. E aqui agora a gente está trabalhando com o circuito completo RLC, certo? Então o que a gente tem que substituindo esses nossos valores, os valores que a gente tem no nosso problema, pela aqui na nossa equação, válida pela lei de Kirch, a gente tem aí essa situação de que a nossa indutância é 0,3, de que a nossa resistência é de 15 e que a nossa capacitância, tá? Olha, a nossa capacitância, ela é de 20 vezes 10 a menos 6. E a questão fica mais ou menos assim: 0,3 vezes a segunda derivada da carga vezes o tempo, ou derivada em função do tempo, mais 15 vezes a primeira derivada dessa mesma carga em função do tempo, mais a nossa QI dividido pela capacitância de 20 vezes 10 a menos 6. Então, para que a gente possa estar resolvendo essa situação, a gente vai dividir todo mundo por 0,3. Lembrando que aí a gente vai ter sempre, quando a gente encontrar essa equação, tá? A equação de seja lá de primeira ordem, de segunda ordem, a gente vai procurar deixar a nossa derivada de maior grau sempre com o expoente igual a 1. Por isso que a gente divide todo mundo aqui por 0,3. E aí a gente encontra, dividindo todo mundo por 0,3, essa equação que é a equação linear de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes. E cuja a nossa equação característica ela vai ser representada por r ao quadrado mais 50r mais 166.666,66 igual a zero. Para isso a gente vai descobrir as raízes agora em função de R. Se você pegar essa equação e descobrir o valor de delta, você vai ter como primeira raiz menos 25 mais 407J e vai dar a segunda raiz, que é menos 25 menos 407J. Lembrando que a gente já está utilizando I como uma corrente elétrica, não, nesse caso nós vamos utilizar a raiz complexa como a letra J. E aí a gente joga então na nossa outra equação, tá? Que a gente tem que a equação ela seria no caso o quê? E elevado a alfa t, só que no nosso caso a alfa aqui é a parte real, que no nosso caso é 25, vezes a seno de bt, beta t. Nosso beta aqui no caso é 407, então a gente já substituiu aqui direto 407. Mais b cosseno de 407t. Então, a gente vai procurar determinar aqui as nossas constantes A e B dentro desse probleminha, justamente no problema inicial, quando a nossa corrente é zero e o nosso tempo é zero e o nosso Q, que é a nossa carga, que ele já disse lá que a nossa carga é de 0,06 coulombs. Daí, a gente tem aí ó, que 0,06 vai ser igual a A, que é um ponto vezes o centro, como é zero nosso T, não é isso? Nosso tempo, mais B vezes cosseno de zero. Para todo, quando a gente descobrir aí que o teu seno de zero é igual a zero, vezes A, então essa parte zero, sobrando B igual a 0,06, porque o cosseno de zero vai ser 1. então a gente derivando essa nossa equação 1 aqui, tá? Em relação ao tempo, já que a nossa corrente I
a derivada da carga em relação ao tempo, a gente tem que nosso I de dq dt vai ser igual ao nosso E elevado a menos 25t. Eu vou precisar que vocês me acompanhem um pouquinho aqui melhor, porque a nossa equação ficou um pouco extensa. Vai ser então esse E elevado a Euler, né, elevado a menos 25t, vezes o A cosseno de 407t, vezes o próprio 407, menos B seno de 407t, vezes 407, e aí a nossa outra parte, menos 25e Euler elevado a menos 25t, vezes A seno de t 407, mais B cosseno de 407t. Sendo então, a gente utilizar aqui um artifício para poder resolver essa situação melhor, a gente vai considerar sendo 407 igual a 25 vezes 16,28, tá? E aí a gente substitui onde tiver nosso 407 fora do arco, tá? No arco a gente não vai mexer, o arco do seno e o arco do cosseno. Então a gente vai ter que 407 em todas as outras situações, vai ser o nosso 25 vezes 16,28. Lembrando aí, gente, a nossa corrente ela vai ser dada por essa derivada aí de Q em função de t, não é isso? Que é a carga em função do tempo. Como a gente já tinha feito, é só substituir o valor agora. E elevado a menos 25t vezes 16,28 A vezes o cosseno de 407t menos 16,28 vezes B vezes o seno de 407t menos A vezes o seno de 407t, menos B vezes o cosseno de 407t. Continuando aí, ó, como I é igual a zero, quando t é igual a zero, então substituindo no ponto onde tiver I, a gente vai colocar zero, e onde tiver t, a gente também vai colocar zero, a expressão vai ficar da seguinte forma. Zero é igual a 25 vezes 16,28 vezes A vezes o cosseno de zero, menos 16,28 vezes B e vezes o seno de zero, menos A, seno de zero, menos B, cosseno de zero. Lembrando, onde tiver seno e o valor for zero, isso aí é automaticamente zero, a gente vai ter a nossa expressão A igual a 25 vezes 16,28A menos B. Por sua vez, nós temos que 16,28A é igual a B. Onde B fica, como B no início já era igual a 0,06, nós temos a seguinte expressão, isolando A, fica 0,06 dividido por 16,28 é igual a 0,0036. Então, levando esses valores que a gente encontrou de A e B nas equações 1 e 2 que a gente já tinha encontrado, a gente tem que o nosso Q vai ser igual ao nosso Euler elevado a menos 25t vezes 0,0036 vezes o nosso seno do arco de 407t mais a nossa B, que agora é 0,06, vezes o cosseno do arco de 407t. Então, aí levando já na segunda equação, a gente substituindo nos valores de A e B, os valores que a gente encontrou, a gente vai ter essa expressão daqui, tá? E aí, só operando mesmo, tá, pessoal? Fazendo essas operações usuais, a gente vai ter então que o nosso I vai ser igual a 25 vezes Euler elevado a menos 25t, vezes 0,0586 cosseno de 407t, menos 0,97 seno de 407t, menos 0,0036 seno de 407t, menos 0,06 cosseno de 407t. E aí, para concluir a questão, a gente soma cosseno com cosseno e seno com seno. A gente fica aí que a nossa corrente vai ser igual a 25 vezes E elevado a menos 25t, em função do tempo, vezes menos 0,0014 do cosseno de 400t, menos 0,9796 seno de 400t. E aí a gente já encontrou a nossa corrente, que na verdade era a situação que a gente queria encontrar. A gente encontrou o nosso I e a gente já tinha encontrado anteriormente o nosso Q, substituindo nas equações os valores que a gente encontrou. Então é isso, tá? Te agradeço a todos vocês e aqueles que se interessarem podem estar se inscrevendo no nosso canal aí também. Falou aí, galera. Obrigada.